Muito bem, vamos lá, senhores. A gente está no Daf Dalet Amud Bet, na terceira linha de baixo para cima. Fala para a gente, Agmará Itmar. Foi dito, Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Os 2 dias de Rosh Hashanah. O que acontece com o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah? Se eu posso comer ele no segundo dia de Rosh Hashanah? A gente foi tratando todos os casos específicos. A nossa Mishnah falou de quando nasceu no Shabbat e depois é Yom Tov. Ou quando nasceu no Yom Tov e depois é Shabbat. Ou quando era só Yom Tov. Depois a gente falou de 2 dias simples de Yom Tov, por exemplo, certo? O que acontece com eles. Agora a gente chega em 2 dias de Rosh Hashanah, que a lei, a gente vai ver agora. Então fala, Gumará, era... Amrei Taravayu, Rav e Shmuel dizem os dois, tanto Rav quanto Shmuel concordam que Nolda Bezé Assurá Bezé. O que nasce no primeiro dia de Rosh Hashanah é proibido no segundo dia de Rosh Hashanah. Embora a gente tenha discussão com relação a 2 Yamim Tovim, que são feitos por dúvida, como a gente viu na Gemara acima, com relação a 2 dias de Rosh Hashanah, não tem discussão. 2 dias de Rosh Hashanah, todo mundo concorda que é como se fosse um dia de 48 horas. E o que nasce no primeiro é proibido no segundo, como vai ser explicado agora a diferença. Daí ensina a Mishnah o seguinte, Barishona ayume kablim eduta chodesh kol hayom kulo. No começo, antes de dar problema, recebiam eduta chodesh o dia inteiro, ou seja, quando chegava alguém, o que acontece em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é uma festa que não é no meio do mês. Rosh Hashanah é uma festa que é no primeiro dia do mês. Então, a gente está lá no dia 29 de Elul, por exemplo. Chegou o dia 29 de Elul, acabou o dia, começa o dia 30 de Elul. A priori, se ninguém veio testemunhar que viu a lua nascendo, começa o dia 30 de Elul. Agora, o dia 30 de Elul começa à noite. Se aparecer alguém no dia 30 de manhã e falar, eu vi ontem à noite, ou eu vi agora a lua nascendo, eu vi o Molad, o dia 30 de Elul se torna o primeiro dia de Tishrei, se torna Rosh Hashanah. Então, o dia 30 de Elul ficava nessa dúvida, será que ele vai virar dia 1 de Rosh Hashanah ou não? Então, no começo, recebeu Eduta Chodesh Kol Hayom Kulo, ou seja, no dia 30 de Elul, o dia inteiro, o Beidin, no Beit HaMikdash, estava lá aberto para receber testemunho de pessoas que viram o molado, de testemunhas que viram a lua nascendo. Pamachat, certa vez aconteceu o seguinte, Nishtou Edim lavou, os Edim, as testemunhas que teriam visto a lua nascendo, demoraram para vir. Foi passando o dia, chegou o dia 30 de Elul, foi demorando, e ninguém chegou. Não chegaram testemunhas para falar se viram a lua ou não, virando a muda. E aí chegou a parte, o fim do dia, e aí, quando era o fim do dia, chegou a hora de fazer o Korban Mincha, que é o Korban que era feito no fim do dia. No Beit HaMikdash, todo dia se fazia 2 Korbanot, tinha de manhã o Korban Tamid Shel Shachar, o Korban Tamid da manhã, e de tarde o Korban Tamid Shel Ben Arbaim, o Korban Tamid do fim do dia. Em Rosh Hashanah, se fosse Rosh Hashanah, teria um Korban a mais, que é o Korban Musaf. E aí o que aconteceu? Não chegaram testemunhas, não sabiam se aquele dia ia ser Rosh Hashanah ou não, e chegou a hora de fazer o Korban Tamid Ben Arbaim, o Korban Tamid de tarde, e os levinos não sabiam o que fazer, não sabiam que música cantar. Será que a gente canta música de um Korban normal, de um Korban diário, do dia 30 de Elul, ou será que a gente faz a música de Rosh Hashanah? Não sabiam o que cantar, certo? Igual a gente faz todo dia, a música que os Levim cantavam na hora do Korban, certo? A música que os Levim cantavam. Então aqui também os Levim não sabiam se esse dia 30 de Elul era 30 de Elul, um dia comum, ou se ia ser o primeiro dia de Rosh Hashanah, caso chegassem testemunhas e definissem que aquele dia alguém tinha visto a lua nascendo, ia ser Aleph Tishrei, o começo de Rosh Hashanah. Então eles não sabiam que música cantar. E aí deu bagunça, deu problema. Por isso decretaram que no Sheloi Mekavlim Etaedim Ela Adamincha. Por isso decretaram que só recebem testemunhas até o horário de Mincha, até o horário de fazer esse Korban de Ben Arbaim. Se chegou a hora do Korban, não apareceram testemunhas, não recebem mais testemunhas, e Rosh Hashanah fica para o dia seguinte. Porém, vem Bauedim Minamincha Ulemala. Caso cheguem Edim no dia 30 de Elul, no fim do dia, para transformar aquele dia em primeiro de Nissan, primeiro de Tishrei, que seria Rosh Hashanah, certo? Só que o Beit Din decidiu que eles não vão receber testemunhas. O que acontece? Noagim otoyom kodesh ulemachar kodesh. Fazem os 2 dias Kodesh. Embora o Beit Din decidiu que eles não recebem testemunhas, e as testemunhas chegarem depois de Mincha, a gente vai empurrar eles para o dia seguinte, para o dia, teoricamente, 31 de Elul, que vai virar primeiro de Tishrei,
a gente não recebe eles. Mesmo assim, no dia 30 de Elul, desde o começo, costumaram a fazer ele como se fosse Rosh Hashanah. Ou seja, o dia 30 de Elul, que existe dúvida, talvez vão chegar testemunhas e vão definir que hoje é Aleph Tishrei, hoje é Rosh Hashanah, talvez sim, talvez não. Então já costumaram no próprio Beit Din, em Eretz Israel, a fazer aquele dia Kodesh. E se não aparecessem testemunhas, faziam também o dia seguinte Kodesh. Ou seja, já no Beit Din, em Eretz Israel, faziam 2 dias de Rosh Hashanah. Diferente de 2 Yamim Tovim de Rosh Hashanah, de Galuyot, 2 Yamim Tovim de Pesach, Shavuot e Sukkot, que no Beit Din Eretz Israel faziam um dia só, e fora faziam 2, aqui em Rosh Hashanah, mesmo no Beit Din, em Eretz Israel, em Jerusalém, faziam 2 dias. Então, 2 dias de Rosh Hashanah é algo à parte, é um decreto de que fazem 2 dias de Rosh Hashanah. Por isso, fala o Rav Shmuel, Rosh Hashanah é diferente de Yamim Tovim. Mesmo que Yamim Tovim tenha discussão, e tem quem diga que o que nasce no primeiro dia está liberado no segundo, porque cada um dia é pela dúvida, e se for no primeiro, o segundo não é, e se for no segundo, o primeiro não é, 2 dias de Rosh Hashanah é um decreto fixo de 48 horas. Por isso, o que nasce no primeiro dia é proibido no segundo. Amaraba, fala Raba, mitakanad Rabbi Yochanan ben Zakkai veilach beitzah muteret. Raba fala, olha, depois do decreto de Rabbi Yochanan ben Zakkai, como vai ser trazido agora, na continuação, o ovo que nasce no primeiro dia de Rosh Hashanah se torna permitido no segundo. Qual foi o decreto de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Detnat, ensina a Mishnah. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, depois que o Beit HaMikdash foi destruído e não tem mais Korbanot, Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou que vão voltar a receber testemunhos sobre quem viu o molado o dia inteiro. E aí não tem 2 dias de Rosh Hashanah. Depois dessa história só tem 1 dia de Rosh Hashanah. Depois que Rabbi Yochanan ben Zakkai tirou o decreto, tirou a proibição de receber testemunhos o dia inteiro, então voltou a ser um dia normal. É 30 de Elul, é um dia de Hol, até que se prove o contrário. E se não aparecerem testemunhas, Rosh Hashanah no dia seguinte, Rosh Hashanah é um dia só. Então fala Raba, que embora enquanto existia o decreto de não receber testemunhas e fazer 2 dias de Rosh Hashanah, o ovo que nasceu no primeiro dia era proibido no segundo, na hora que Rabbi Yochanan ben Zakkai anulou esse decreto e Rosh Hashanah se tornou um dia comum, quer dizer, um Rosh Chodesh normal, com um dia, a beitzá, o ovo que nasceu no primeiro dia, se torna permitido no segundo. Amarlei Abaye, perguntou Abaye para Raba, Ve'arav Shmuel dam trabalho, beitzá assurá. Como você, Raba, fala que o ovo está permitido por causa do fato que Rabbi Yochanan ben Zakkai anulou o decreto, Arei Rav e Shmuel falaram que o ovo está proibido. Como você pode discutir com Rav e Shmuel? Amarlei falou Raba para Abaye, Amina lechan Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'atamat Rav e Shmuel. Falou Raba, olha, o que eu falei é baseado nas palavras de Rabbi Yochanan ben Zakkai, dos grandes Tanaim, alguém da época da Mishnah, é um Tana. O que eu falei é baseado nas palavras dele. Você me traz Rav e Shmuel como pergunta? Rav e Shmuel são Amoraim, eles não podem discutir com os Tanaim, eles não podem discutir com Rabbi Yochanan ben Zakkai. Então, se o que eu falei é baseado nas palavras de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rav e Shmuel, eles têm que se acertar comigo, não eu tenho que me acertar com eles, porque a minha fonte é mais antiga. Pergunta Gemara, então realmente o Rav Shmuel kasha matnitin, para Rav Shmuel realmente é kasha, para Rav Shmuel, porque o ovo que nasceu no primeiro dia é proibido no segundo? A priori, 2 dias de Rosh Hashanah, mesmo que você faça 2 dias, é pela dúvida, não é um decreto de fazer um dia de 48 horas, depois de Rabbi Yochanan ben Zakkai anulou o decreto de não receber testemunhas, o ovo que nasceu no primeiro dia está liberado no segundo. O que Rav Shmuel vai fazer com Rabbi Yochanan ben Zakkai? Responde a Gemara, lo kasha, alan ve'aleu. Fala Gemara que depende. Depende de Eretz Israel ou Chutz La'aretz. Ou seja, 2 dias de Rosh Hashanah em Chutz La'aretz continuam fazendo 2 dias de Rosh Hashanah. Mesmo depois que Rabbi Yochanan ben Zakkai tirou o decreto, em Chutz La'aretz continuam fazendo 2 dias de Rosh Hashanah, porque é isso que eles faziam antes. Então, em Chutz La'aretz, eles mantiveram o decreto original. Igual antes de Rabbi Yochanan ben Zakkai anular o decreto, eles faziam 2 dias. Assim, depois também que Rabbi Yochanan ben Zakkai anulou o decreto, eles continuam fazendo 2 dias. Então, igual antes era proibido, porque Rosh Hashanah era algo especial, era um dia de 48 horas, assim também depois, mesmo que Rabbi Yochanan ben Zakkai anulou a questão que influenciava isso de receber testemunhas o dia inteiro ou não, continua sendo a mesma situação, mesmo dia de 48 horas. Já em Eretz Israel, que realmente tem uma influência prática na anulação de Rabbi Yochanan ben Zakkai, se chegarem testemunhas no primeiro dia, vão fazer só um dia de Rosh Hashanah. Em Eretz Israel, que teve uma mudança prática, às vezes fazem um dia, às vezes fazem 2,
Quando fazem dois, não é um decreto de 48 horas, é por dúvida. Na dúvida, começam o primeiro dia como se fosse Rosh Hashanah, caso cheguem testemunhas, mas se não chegarem, o segundo dia é o dia real de Rosh Hashanah, mas não tem 2 dias de Rosh Hashanah por motivos de decreto, e sim pela dúvida. Na dúvida, acabamos fazendo 2. Então, em Chutz Laaretz, o que nasce no primeiro dia é proibido no segundo, porque eles não tiveram o decreto original de fazer 48 horas de Rosh Hashanah. Em Eretz Israel, que depende das testemunhas, às vezes são 2, às vezes 1, lá é pela dúvida, já que pela dúvida, o que nasce em um é permitido no outro. Assim, então, Rav e Shmuel, que eles são de Chutz Laaretz, de Bavel, eles vão falar que é sempre proibido o ovo. Rabba está falando que em Eretz Israel, de acordo com o Rav Zakai, o ovo se torna permitido. Certo? Assim, Rabba quis dizer em Eretz Israel. Rav Yosef Amar, Rav Yosef discorda de Rabba, ele fala que Rav Zakai, mesmo depois que Rav Zakai anulou o decreto e liberou receber testemunhas o dia inteiro, ou seja, no dia 30 de Elul, a gente fica esperando a testemunha chegar. A gente trata esse dia como se fosse Rosh Hashanah, porque talvez cheguem testemunhas, mas se não chegar testemunhas, esse dia não é nada, só o dia seguinte é Rosh Hashanah. Então isso que faz 2 dias é na dúvida, mesmo depois dessa mudança, ainda assim Beitzá Asura, o ovo continua sendo proibido, o ovo que nasce no primeiro dia é proibido no segundo, mesmo que são feitos 2 dias pela dúvida, que a gente não sabe se vem testemunhas ou não, e a priori não é um dia de 48 horas, o ovo continua proibido. Maitama, por quê? Porque o ovo foi proibido com minyan. Sentou o Beidin em Eretz Israel, um grupo grande de Chachamim, e proibiram o ovo, proibiram tudo que definiram que Rosh Hashanah são 2 dias, ou seja, um dia de 48 horas. E nesse decreto, eles proibiram o ovo que nasceu no primeiro dia de ser comido no segundo. Então, na hora que esse ovo foi proibido especificamente, como parte de um minyan, parte de uma junção de Chachamim que fizeram um decreto, mesmo que Rabbi Yochanan ben Zakkai decretou e anulou o decreto ligado a receber os edim ou não, isso não influencia com relação ao ovo, porque a gente tem uma regra que diz que tudo que foi proibido em um grupo grande de Chachamim, para ser liberado tem que vir um outro grupo de Chachamim e liberar isso explicitamente. Então, já que Rabbi Yochanan ben Zakkai não liberou explicitamente o ovo continua sendo proibido. Embora, na época de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que recebeu testemunhas o dia inteiro, faz sentido o ovo ser liberado, mas já que ele foi proibido em um grupo de Chachamim e não foi liberado com um grupo de Chachamim, o ovo continua sendo proibido. Assim fala Rav Yosef. Amar Rav Yosef Minamina, lá da onde eu sei que realmente algo que foi proibido com um grupo de Chachamim só vai ser permitido quando o grupo de Chachamim vier e liberar, ou seja, mesmo que tenha uma mudança na situação, a realidade mudou e o decreto original já não é mais cabível, já não faz mais sentido, se não tiver uma liberação explícita da primeira proibição, continua sendo proibido mesmo que não faz sentido, da onde eu sei isso. Dertiv, assim não passou com o seguinte, com relação ao Mamad Ar Sinai, Lechem or lahem shuvu lachem lo alechem. Está escrito com relação ao Ar Sinai, que quando a Torá foi entregue, era proibido as pessoas terem relações, certo? Homens e mulheres não podiam ter relações durante a entrega da Torá, e depois que a Torá foi entregue, e a priori já não tem mais problema de pureza e impureza, não tem motivo para as relações continuarem sendo proibidas, mesmo assim a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, vai e fala, cada um pode ir na sua tenda e está liberado. Ou seja, mesmo que a Kadosh Baruch Hu só proibiu a relação entre o casal, para receberem a Torá com pureza, e depois receberem a Torá, a proibição já não faz mais sentido, mesmo assim, Moshe Rabbeinu teve que vir e liberar que cada um fosse para sua casa. Teve que liberar o que foi proibido antes, mesmo que a proibição já não faz mais sentido. Belmer, a gente encontra isso também em outro lugar. Na entrega da Torá, no Ar Sinai, foi dito que não podia subir na montanha. Era proibido subir no Ar Sinai enquanto a Torá estivesse sendo entregue. E depois vem o passo que fala que depois que a Torá foi entregue, quando tocar o shofar, está liberado, pode subir no Ar Sinai. Agora, por que precisa liberar eles de subirem no Ar Sinai? Se subir no Ar Sinai foi proibido porque a Kadosh Baruch Hu está lá entregando a Torá, a priori, na hora que a Hashem foi embora, depois que entregou a Torá, pode subir. Por que Moshe Rabbeinu tem que vir e explicitamente liberar subir no Ar Sinai? Justamente por essa questão, para Rav Yosef.
porque uma coisa que foi proibida através de Akadosh Baruch Hu só vai ter liberada depois que Hashem permitisse explicitamente, mesmo que o motivo original já não é mais válido, enquanto não for permitido especificamente, continua sendo proibido. Vetnan, em um terceiro lugar onde a gente encontra esse conceito, na próxima página, a Gemara vai perguntar por que eu preciso de tantas fontes para isso. Mas, de qualquer jeito, a Gemara traz uma terceira fonte para essa questão, de que algo que foi proibido, beminyan, foi proibido, foi decretado com um grupo de Chachamim, só pode ser liberado se vierem liberarem isso explicitamente, mesmo que o motivo sumiu. Está escrito o seguinte, Kerem Rivai Ayole Lerushalayim Malach Yom Echad. Rivai, as frutas de uma árvore, qualquer árvore de frutas, frutífera, os 3 primeiros anos as frutas são proibidas, isso é chamado orlá. No 4º ano, as frutas têm que ser comidas em Jerusalém, isso é chamado rivai. Então, todo mundo que tinha frutas de rivai, eles tinham obrigação, a priori eu não preciso levar as frutas, eu posso fazer pidion, eu posso substituir as frutas pelo valor monetário delas, e levar o dinheiro para Jerusalém, e gastar o dinheiro e comer em Jerusalém. Mas Chachamim decretaram que querem rivai, que todo mundo que tem frutas do 4º ano e mora na região de Jerusalém, todo mundo que mora a 1 dia de distância de Jerusalém tinha que levar as próprias frutas. Mesmo que a priori eu possa substituir as frutas pelo valor monetário e gastar o dinheiro em Jerusalém, Chachamim decretaram que todo mundo que tem frutas e mora a distância de 1 dia de viagem de Jerusalém precisa levar as próprias frutas e não dinheiro. Lekoltzad, para todos os lados. Vezoit Rumá, esse é o Tchum de Jerusalém. Eilat Minaderom, Eilat do Sul, aparentemente não é a nossa Eilat talvez é mais que 1 dia de viagem. Ve'akrevet Minatzafon, Akrevet do Norte. Lud Minamarav, Lud ficava ao oeste de Jerusalém, a distância de 1 dia. Yarden Minamizrach, Yarden do lado leste de Jerusalém. Essas são as cidades em torno de Jerusalém com viagem de 1 dia, e todo mundo que tem frutas nesses lugares tem que levar a própria fruta e não dinheiro. Assim decretaram Chachamim. Ve'amarula veitem Rav Yochanan, Rav Yochanan, e falou Ula, e tem quem diga Rav Yochanan falou em nome de Rav Yochanan, matam, por que realmente decretaram isso? Que para que o Shuk Yerushalayim ficasse bonito, para que o Shuk Yerushalayim ficasse cheio de frutas, decretaram que todo mundo que mora na região de Jerusalém, a menos de 1 dia de viagem, que eles levassem as próprias frutas e não o valor monetário. Esse foi o decreto original. Betânia, está escrito na Braita, Kerem Rivai Yalo Rabeliezer Bemizrach Lud Betzad Kfar Tavi. Rabeliezer, ele tinha um pomar que estava cheio de frutas do 4º ano ao leste da cidade de Lud, ou seja, menos que 1 dia de viagem de Jerusalém. Então, a priori, pelo decreto original, ele tem que levar as frutas dele para Jerusalém. O Bikesh Lefkiro Leanim, ele não tinha força, não tinha paciência de levar tudo para Jerusalém, então ele queria Lefkir, liberar as frutas, para que cada um levasse para os pobres levarem, cada pobre vem, pega e leva para Jerusalém. Mas, a priori, esse Rabeliezer vivia numa época que o primeiro decreto já não era válido. O primeiro decreto aconteceu na época em que Am Yisrael estava em Jerusalém, tinha o Beit HaMikdash, Am Yisrael estava dominando Jerusalém, então para que tivesse cheio de frutas, para que fosse uma região bonita, obrigaram todo mundo que mora dentro de 1 dia de viagem a trazer. E Rabeliezer viveu depois da destruição do Beit HaMikdash, e Jerusalém já não pertence mais a Am Yisrael, e mesmo assim, ele tinha a obrigação de levar as frutas para lá. Ou seja, a gente vê que mesmo que o motivo original para embelezar Jerusalém já não é válido, porque Jerusalém já não está na mão dos Yehudim, mesmo assim, ele tinha a obrigação de levar as frutas, a ponto dele querer abrir mão de todas as frutas, fazer tudo Efker, para alguém levar, e não ele. Amrula Talmidá, falaram os alunos para Rabeliezer, Rebbe Kvar Nimnu Alecha Chaverecha Veitiruhu, os alunos falaram para Rabeliezer, olha, já foi liberado, já te liberaram dessa proibição. Os Chachamim já se juntaram e decretaram que não tem mais a obrigação de levar as próprias frutas para Jerusalém. Man Chaverecha, quem são os amigos de Rabeliezer? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai liberou essa proibição também, essa obrigação de levar as frutas para Jerusalém, ele anulou ela. E aí conclui a Gemara, Tamanimnu, Alonimnu, Lo. A priori a gente vê daqui que o único motivo que Rabeliezer está liberado de levar as próprias frutas e pode levar o valor monetário, que é mais fácil carregar o dinheiro, é porque Rabbi Yochanan ben Zakkai juntou Chachamim e anularam o decreto original. Parece
que se não tivessem feito isso, mesmo que o motivo do decreto original já não é válido, já não existe mais, já não tem Yerushalayim dos Yehudim, já não tem porque embelezar a cidade, mesmo assim o decreto não cai. Ou seja, mesmo que o motivo caiu, o decreto continua lá. Então, Rav Yosef trouxe 3 provas de que uma coisa, de um decreto feito por um grande número de Chachamim, ou por Akadosh Baruch Hu, na questão do Har Sinai, ele só é anulado quando ele é anulado explicitamente. Mesmo que o motivo do decreto caiu, o decreto continua até que ele seja anulado. Por isso, fala Rav Yosef, mesmo que Rosh Hashanah, ele, em Eretz Israel, ele é 2 dias pela dúvida, mesmo assim, o ovo que nasceu no primeiro dia continua sendo proibido no segundo dia, porque já que foi decretado em Eretz Yisrael que Rosh Hashanah se faz 2 dias, um dia de 48 horas, mesmo que a situação mudou e a gente faz 2 dias na dúvida, mesmo assim a proibição original do ovo se mantém. Agora vai perguntar agora na continuação, para que ele trouxe 3 provas, para que ele trouxe a questão de que Moshe Rabbeinu liberou ir para casa e ter relações maridos e esposas, porque ele falou que ele trouxe a prova de que pode subir no Har Sinai depois que a Torá foi entregue, e porque ele trouxe a prova do Kerem vai, para que 3 provas, agora vai perguntar, mas esse é o conceito que ele trouxe aqui. Bezat Hashem, amanhã continuamos. Shkoyach.